E aí pessoal, sou o Paulo Henrique da Memes in the Attic e eu quero fazer uma segunda parte do vídeo sobre o Just Push Play de algumas coisas que eu esqueci de falar no outro vídeo que são importantes, né? E também o outro já dava com 36 minutos, tal, já tava longo, mas vou tentar falar um pouco menos nesse. Mas de algumas coisas importantes que eu esqueci, aí realmente foi esquecimento, porque eu decidi fazer o vídeo na hora, tal, foi de cabeça mesmo tudo que eu fui falando. Bom, eu queria falar sobre algumas apresentações especiais dessa época. O Aerosmith ele tocou no Super Bowl de 2001 com alguns convidados especiais. Então eles tocaram com a Mary J. Blige, o NSYNC, a Britney Spears e o Nelly. Então músicas da Aerosmith eles tocaram I Don't Wanna Miss a Thing, Jaded e Walk This Way. Walk This Way foi com todo mundo. I Don't Wanna Miss a Thing e Jaded foram trechinhos, né, deles sozinhos. E o... Não, Jaded teve um N5 também participado. Mas assim, o Ben Stiller participou do videozinho do começo e tal. Então é algo que já tem 20 anos, incrível que pareça. E assim, de um evento em que o Aerosmith tentou dialogar com o que mais tocava na MTV, né? A música. E aí não é pop no sentido de ser um pop rock, mas pop mesmo, né? De boy band e tal, Britney Spears, que chamavam de nova Madonna e tal. Então é o Aerosmith tentando conversar mais com o público ainda mais jovem, adolescente, entendeu? O NSYNC tocou Bye 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 e It's Gonna Be Me, né? Sozinhos, então foi uma apresentação conjunta. Então, assim, o Tom até fala depois de uma entrevista: pô, depois disso, o que é que a gente tem mais? A gente tocou no Super Bowl, né? Tanto no Guitar Hero, essa apresentação acaba também ganhando um dos estágios do jogo, é o Super Bowl. Então, tipo assim, foi algo grandioso dentro da história da banda. Né? A banda tinha acabado de completar 30 anos e então acabou sendo uma coisa, ó, puta, a gente conseguiu tocar no Super Bowl, né? É algo grande, né? Sim, é claro que muita gente virou o nariz, normal, né? Mas a gente vê que assim, por mais que muitas vezes de forma equivocada, o Aerosmith sempre tentou, principalmente nos anos 80, a partir dos anos 80, aliás, conversar com o contemporâneo, né? Como eu disse, às vezes era equivocado. No caso do Just Push Play, se equivocado, né? Tinha necessidade de uma banda como a Aerosmith tocar com N5, com Britney Spears? Cada um tem a seu critério de escolha, né? Mas assim, desculpa gente. Mas assim, uma apresentação especial, foi algo grande para a banda, né? E algo também grande foi finalmente eles terem entrado no Rock and Roll Hall of Fame. Eles aí já tinham, que acho que precisa ter 25 anos, se eu não estou enganado. Enfim, eles já tinham do primeiro álbum, eles já tinham o que é preciso, né, para ser escolhido. E aí eles foram indicados. O Kid Rock fez o discurso de introdução deles e tocou com eles em Sweet Emotion. E sozinhos o Aerosmith tocou um medley de Jaded com Train Kept a-Rolling. E o Aerosmith foi a primeira e eu acho, se eu não estou enganado ainda, é a única banda até hoje, mas com certeza que foi a primeira, de ter conseguido ser indicada a Rock and Roll Hall of Fame com uma música nas paradas de sucesso, na Billboard. Então, tipo assim, era uma banda que, de novo, é aquele diálogo do Aerosmith de: olha, a gente é um dinossauro, mas a gente ainda tá nativa e a gente consegue ser contemporâneo, mas a gente tá aqui também reverenciando nossas tradições. Entendeu? Que é uma coisa que eu acho que eles perderam com o tempo. Com o fato de não ter. Já ter muito tempo do último álbum de estúdio. Assim, e até pra gente tem que ser honesto, dos últimos 20 anos, só um disco de estúdio, né? De inéditas. Teve o Ronco no Bobo, mas não é, só tem uma música inédita. Mas só um disco de inéditas. Então a gente acha que perdeu um pouquinho disso, sim. Dessa coisa de conseguir dialogar com o que está acontecendo e não perder a raiz deles. Eu acho que o Just Push Play é um exemplo disso, de como eles não conseguiram equilibrar e dosar as duas coisas, né? Mas as homenagens é legal de você ver como eles conseguiram fazer isso, né? E sobre a turnê, eu vou
queria falar sobre as músicas que foram tocadas ao vivo. Algumas músicas até hoje nunca foram tocadas ao vivo, mas metade do disco foi. Então, por exemplo, Beyond Beautiful, ela foi tocada ao vivo, ela estreou em maio, se eu não estou enganado, antes da turnê ainda, numa apresentação especial. Deus Push Play, ela... Assim, lembrando que daqui, só Jaded que foi para outras turnês, que sobrevive até hoje no setlist. Beyond Beautiful foi tocada até 2002, ainda dentro da turnê. E aí em 2013, quando eles foram pro Japão, o Fanobu, ele meio que comprou 5 músicas da preferência dele. Acho que foram $300 mil que ele pagou pra banda, mas que a banda doou lá pra uma fundação. E uma das músicas escolhidas era Beyond Beautiful, então já tinha 11 anos que ela não era tocada ao vivo. Tem até, acho que no YouTube tem. Se no YouTube não tem, é que eu já ouvi porque eu tenho o bootleg disso, né? Mas eu acho que no YouTube tem. Acho que foi em Nagoya. Just Push Play também só foi na turnê. Ela não sobreviveu, mesmo sendo a música título do álbum e tal. Ela não conseguiu sobreviver à turnê. Jaded, como eu disse, ela estreou lá no American Music Awards. E, meu, quase toda turnê, ela não é tocada todo show. Ela não virou uma Crying, que é tocada todo show, por exemplo. Mas em toda turnê, pelo menos uma vez, ela é tocada. E, se eu não estou enganado, aqui na residência em Vegas eles fizeram essa música ao vivo. Fly Away From Here também foi tocada pouquíssimas vezes, embora tenha sido um dos singles. Tem uma versão, joguem no YouTube, Orlando 2001, um show, foi um show privado. Tem uma versão gravada profissionalmente, que Fly Away From Here tá lá. Então é bem legal de ouvir e tal, mas ela tinha sido tocada também em alguns shows antes da turnê, na versão promocional. Triple Roping nunca foi tocada ao vivo, morreu aqui no álbum mesmo. Sunshine foi tocada durante a turnê, ela costumava ser tocada lá no meio do setlist. Era tipo assim, é que eu acho a versão do estúdio tão legal que perde um pouquinho, ela perde, que é uma característica, exceto Jaded, acho que é uma característica das músicas ao vivo desse disco, ele perde um pouquinho, talvez por ser super produzido, tem coisas que você não consegue transpor pro palco, ele perde para o que é ao vivo. E a gente não é uma banda que aconteça isso com frequência, né? Under My Skin nunca foi tocada ao vivo também. Não, desculpa, foi sim. Under My Skin ela fez parte de alguns shows, sim. Foram pouquíssimas, mas até tem gravação dela ao vivo. Love Liza, que nunca foi tocada ao vivo, nem a Out of Your Head. Drop Dead Gorgeous, ela começou a ser tocada por volta de agosto de 2001. Então, assim, a turnê já tava rolando e tal, e aí começou a ser a música como o spot do Joe ao vivo, né? Então era ela, Stop Messing Around. Tem algumas versões que a gente encontra com qualidade até razoável no Japão em 2002. Dá pra ouvir ela legalzinho como é. Light Inside também foi tocada com alguma frequência. Não é uma música que durou a turnê inteira, mas foi com alguma frequência, a ponto de, em 2002, estar no show do The Joint em Las Vegas e ter saído no Rock in the Joint, né? Avant Garden nunca saiu, e aqui, puta, imagina uma versão como eles fazem, por exemplo, quando eles tocam Seasons of Wither e Hangman Jury, Steve e Joe lá com um violãozinho no palco sentado. Puta, Avant Garden merecia um negocinho desse. E o Tom, ele chegou em 2017 a falar que a banda ensaiou essa música, né, quando eles estavam ensaiando pra Iron Dirty Tour. E ele ainda chegou a postar no Twitter e tal, mas ficou por aí mesmo. Eu vou contar os B-sides, mas só porque tem, em alguns casos, saído no álbum, né? Então Face nunca foi tocado ao vivo, nem Won't Let You Down. Angel's Eye foi, tem algumas versões que você consegue encontrar no YouTube também, dela ao vivo, é bem interessante. Ela é um puta rock e tal, então ela era tocada normalmente na volta, como eu disse no outro vídeo, do lado do palco B. Então quando eles voltavam do palco B, né, do meio do show, eles tocavam Angel's Eye ao vivo. Então essa turnê ela é diferente da Nine Lives da Guerra Group Tour e até da Pump Tour, né? Porque foram 3 turnês seguidas em que eles tocaram nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, e no caso da Guerra Group Tour era também para a América do Sul. A Just Push Play Tour ela só ficou restrita aos Estados Unidos e Canadá, né? E em 2002 eles foram ao Japão. No 11 de setembro eles tinham um show marcado em Virginia Beach,
Mas, evidentemente, como tudo naquele dia, naquela semana, foi cancelado. Alguns shows foram, os shows seguintes também foram adiados. E eles chegaram a ficar na dúvida se deveriam continuar fazendo a turnê depois do 11 de setembro, porque aconteceu. É meio como que tá, assim, guardadas as devidas proporções, evidentemente, que hoje a gente não sabe como é que vai ser uma volta de shows, entendeu? Alguns estão fazendo e tal, mas a gente sabe como o que está acontecendo em relação à Covid, né? Mas no caso do 11 de setembro, os americanos ficaram muito preocupados como a gente está hoje em relação ao Covid. E aí, como é que vai ser? Como é que você bota 10, 15 mil pessoas num local e hoje a gente e sabendo que hoje a gente pode ter um ataque terrorista, porque era o medo, né? Tipo, pô, eles acabaram de acontecer o 11 de setembro, é evidente que eles tinham medo de ocorrer algo novamente. Eu ouvi ameaças, por exemplo, de ter tentado contra umas coisas bizarras nesse nível. E é evidente que os caras tinham medo. Então, assim, eles chegaram a pensar, mas aí tomaram a decisão, não, vamos continuar. É aquela coisa, vamos continuar pelos fãs, porque precisam, bababá, mas também tem a questão que você não pode cancelar uma turnê simplesmente sem um puta prejuízo financeiro, né? Ainda mais que já na época eram vendidos os ingressos antecipadamente, né? Em outubro eles tocaram num festival United We Stand, né? No JFK Stadium, em Washington. Eles tocaram 4 músicas: Just Push Play, Live on the Edge, Walk This Way e I Don't Wanna Miss a Thing. Não foi nessa ordem, Walk This Way foi por último, mas como eu disse no outro vídeo, Just Push Play dessa apresentação eles usaram como clipe, né? Então até no YouTube, se vocês procurarem lá Just Push Play oficial vídeo, aparece essa apresentação. Depois, aí e foi um festival grande, tipo, teve outras bandas grandes na época, mas tinha o Michael Jackson, tinha o Backstreet Boys, enfim, muita gente que se reuniu para fazer esse show que, assim, é quase um Live Aid, por assim dizer, em homenagem ao 9/11, né, as vítimas do 9/11. Então a gente tem essa gravação pro shot, é bem legalzinho de assistir e tal. Tem censura nos palavrões do Steve, né? Principalmente Just Push Play. Então, isso foi transmitido ao vivo. Então foi assim, algo com uma estrutura legal. E no mesmo dia eles tinham outro show que agora eu não vou lembrar onde é. Mas aí eles tiveram que ir meio que correndo, né? De helicóptero eu acho que era Virginia Beach também. Se eu não estou enganado, acho que era o show que eles remarcaram do 11 de setembro. Para fazer os 2 shows no mesmo dia, né? Aí o segundo show, evidentemente, o show normal da turnê, o show completo. Não só 4 músicas com os maiores hits em homenagem às vítimas, né? Em relação à turnê, aí sim, foi só Estados Unidos e Canadá nesse momento, e aí no começo de 2002, eles no Japão, entre janeiro e fevereiro, eles foram ao Japão, fizeram alguns shows em Osaka, em Tóquio, são shows ótimos, muito legais. Eles têm Sick as a Dog, por exemplo, Light Inside, No Surprise, No Surprise foi a última vez que foi tocado ao vivo, foi nesses shows. Então, são registros bem legais da gente procurar, e se você procurar também você encontra o soundcheck de Osaka e de Tóquio. E, por exemplo, eles tocaram Angel's Eye, Pandora's Box, um pedacinho de Home Tonight, Stepping Out. Então tem um material legal, assim, e isso, principalmente os soundchecks, você encontra, assim, aí você vê, qualidade, a gravação é profissional, mas a qualidade é ruinzinha porque foi transmitido pela internet. Em 2002, já imagino como vai ser a qualidade de vídeo, né? Mas foram soundchecks abertos para o Air Force One do Japão, né? Então, chegou-se a falar de que em 2002 eles iam fazer uma turnê pela Europa, mas assim, turnê pela Europa teria que ser em julho, né, no meio do ano. E como o disco não virou o que virou no caso dos antecessores, acabaram adiando os planos, né? Porque assim, como eu disse no vídeo anterior, o álbum em si ele não teve o mesmo sucesso dos antecessores, mas a turnê foi relativamente lucrativa. Relativamente não, foi lucrativa dentro dos Estados Unidos, mas não a ponto de você sair para um mercado europeu ou pensar em vir para a América do Sul.
né? Então, nesse sentido, eles meio que deixaram pra lá. E aí foram mais alguns anos, eles só iam voltar pra tocar fora desse Estados Unidos, Canadá e Japão, né? Desse tríade, essa tríade de países, só em 2007. Então eles ficaram muitos anos longe de palcos internacionais. Acho que sobre a turnê é isso mesmo. Eu queria fazer esse adendo de coisas que eu esqueci, velho. A gente já tem 15 minutos, eu já tenho 15 minutos aqui falando, vocês espero que ouvindo. É muita coisa, é muita informação, né? E deixa eu até, já que estou falando disso, deixa eu pegar o Rock in the Joint aqui. Porque o Rock in the Joint ele foi gravado nessa turnê, Just Push Play, em 11 de janeiro no The Joint. É um lugar pequeno, no Hard Rock Hotel de Las Vegas. Eles tocaram para coisa de 2.000 pessoas e foi o maior setlist que a gente conhece da Aerosmith em número de músicas, foram 25 músicas. E em 2002 iria sair esse disco ao vivo, mas eles acabaram adiando ele, até então cancelando em favor do Ultimate Hit. Então é muito provável que ia sair o disco completo, né, o show completo aqui, coisa que não tem no disco, né? Aí só foi sair em 2005, né, quando eles estavam ali para voltar da folga deles de um ano depois da turnê do Honk Não Bobo. Então aqui do Just Push Play, por exemplo, tem Beyond Beautiful e Light Inside, e só. Mas assim, é um disco que eu gosto bastante. Eles pegaram músicas que na época ainda não tinham virado carne de vaca, né? Sorry, Don't Wanna Be So Thing, Walk This Way, Drink Up a Rolling Tin em outros lugares, mas porra, né? A gente não vai reclamar dessas duas músicas. E tem um DVD que assim, que é curtinho, só tem 4 músicas, essa versão normal. Essa aqui é a minha versão, é japonesa. E ela tem bônus Live On Age e tá genérico. Mas tipo assim, o Casey Table, que trabalhou depois no Rock for the Rising Sun, vira e mexe trabalhando nesses vídeos do Aerosmith, acho que até no Roxdone, então também, se eu não estou enganado, ele que gravou esse show. E puta, é um show que ia ser lindo, lindo, lindo de morrer se sair a versão completa em vídeo também. Bom, então, sobre o Just Push Play, era isso que eu queria falar. Esses 2 vídeos, bastante longos, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Curta, inscreva, compartilha, manda pra todo mundo, deixa aqui a opinião de vocês sobre o Just Push Play, sobre a turnê, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, que eu tô lendo tudo, a gente responde, e pode deixar sugestão de vídeo também, tá bom? Obrigado, valeu, tchau, tchau.